a conhece sabe, o trabalho dela vai muito além das unhas. É sobre autoestima, confiança e muito autocuidado. Não se trata apenas da estética, mas de valorizar a mulher como um todo, por dentro e por fora. Como ela mesma brinca, é com terapia ou sem terapia? E meus clientes falam sem terapia não, Lara. Que sem legal, terapia não, jamais sem terapia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast NS Entre Sonhos e Negócios. Hoje nós vamos falar sobre recomeços que florescem. Eu sou Malu Sabino, professora de Oratória e Comunicação, e para mim é uma grande alegria estar mais uma vez com vocês nesse podcast. Eu sou Claudilene Silva, esteticista, design de sobrancelha. E é com imensa alegria que estamos aqui hoje reunidas para poder receber uma pessoa maravilhosa. O episódio de hoje está especial, daqueles que tocam o coração e nos lembram que recomeços são feitos de fé, coragem e propósito. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Muito prazer a todos, eu sou Jennifer Rangel. E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito forte, de sorriso doce e mãos abençoadas. Uma daquelas histórias que inspiram e nos fortalecem. Ela nasceu em uma cidadezinha lá de Goiás, morou por muitos anos em Anápolis e há mais de 6 anos e meio decidiu recomeçar a sua vida aqui na França. Casada há 22 anos com o Alex, ela é mãe da Karine, do Jonathan, da Vitória e de um anjinho que intercede por ela lá no céu. Ela é um exemplo de mulher de fé, esposa dedicada e uma mãe muito amorosa. Quando chegou na França, ela enfrentou desafios típicos de quem começa do zero, assim como nós. Trabalhou em limpeza, fez atendimentos a domicílios e mesmo diante das dificuldades, nunca deixou de acreditar que Deus estava no comando. Com o tempo, com muito esforço e oração, ela conquistou o seu próprio espaço. O seu cantinho de trabalho, onde transforma vidas com o dom que Deus lhe deu. Hoje, ela é nail designer há 16 anos e ela é apaixonada pelo que faz. Mas quem a conhece sabe, o trabalho dela vai muito além das unhas. É sobre autoestima, confiança e muito autocuidado. Cada cliente que senta à sua mesa é recebido com carinho e dedicação, porque para ela não se trata apenas da estética, mas de valorizar a mulher como um todo, por dentro e por fora. É como ela mesma brinca, é com terapia ou sem terapia? Porque além de um lindo trabalho, ela oferece também escuta, leveza e amor. Ela costuma dizer, Deus proverá, porque mesmo que tudo não esteja bem, eu sei que ficará. É uma frase que traduz exatamente como ela é. Uma mulher que aprendeu a transformar obstáculos em fé, trabalho em missão. E é com muita alegria que hoje aqui, no NS Entre Sonhos e Negócios, nós recebemos ela, Lara Cristina. Lara, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa nossa te receber aqui nesse segundo episódio do nosso podcast que a gente está construindo com tanto amor e carinho, né? E você é uma pessoa maravilhosa e que nos inspira. Então, né, brotou no coração da Malu a gente te convidar e na hora que ela falou, eu falei, vamos embora, porque a gente também tem contato com ela e eu tenho certeza que além das nossas conversas que a gente acaba tendo, né, nos bastidores, né, após a missa, eu tenho certeza que hoje vai ser um lindo episódio. Nossa primeira convidada, seja muito bem-vinda, Lara. Estávamos ansiosos por esse momento. Obrigada, gente. Já começou aqui me deixando emocionada. Eu tô muito feliz com o convite. Vocês fizeram um resumo da Lara assim, incrível que me emocionou. Obrigada mesmo. Eu acredito que o carinho de Deus, como eu sempre digo, eu sinto muito forte um carinho de Deus comigo e isso aqui já faz parte. Faz parte. Muito obrigada mesmo vocês. Para nós é uma alegria, Lara, te receber. Eu já quero começar perguntando, quem é a Lara?
A Lara. A Lara é uma mulher cristã, esposa, mãe, uma profissional que dedica muito cuidado e carinho para cada pessoa que senta na mesa. É isso. Lara, você é de onde lá no Brasil? Você nasceu aonde? Eu nasci em Uruana, Goiás, uma cidadezinha do interior. Lá eu vivi até meus 13 anos de idade. Lá eu aprendi a humildade, né, da vida nossa do interior. Lá também foi onde eu falo que desde sempre eu tive esse espírito empreendedor, né? Que desde pequena ajudava minha avó e meu avô na fazenda. Vendia ovos, galinha, leite, aquela vida assim bem cotidiana de interior, sabe? Lá eu aprendi a dar valor nas coisas mais simples da vida. Aos 13 anos me mudei para Anápolis, juntamente com a minha família, e lá a gente reside até hoje, né? A minha família, né, reside lá até hoje. E há quanto tempo, Lara, você está aqui na França? E o que foi que trouxe você até aqui? Bom, eu tenho 6 anos e 6 meses que eu tô aqui na França. E o que me trouxe aqui foi o sonho do meu marido. Conta pra gente, Lara, um pouco como foi o sonho dele. É a nossa segunda vez de França. A minha primeira vez eu não fui tão feliz aqui. Mas ele quis vir de novo e eu não queria não, mas obediente, Quando né? que foi a primeira vez que vocês vieram? 2006. 2006. Em 2006 a gente veio a primeira vez, eu fiquei aqui 2 anos e meio, aí aqui eu adquiri uma depressão e fui embora por conta da doença. E não queria voltar não, com medo do que me esperava, né? Achava que ia ser aquela mesma realidade que aconteceu anteriormente, mas graças a Deus, Deus me honrou muito. Quando a gente foi preparar pra vir pra cá, eu falava pra ele, eu acho que essa jornada é sua, vai sozinha, eu não vou não. Mas eu conversando com o padre falou, filha, você tem noção de quantas mulheres chegam aqui até mim e falam, né, que o esposo tá indo embora, que queria ir junto e não tem a oportunidade? Então, vai com seu marido, porque o papel da esposa é acompanhar o marido. E mesmo com aquele sentimento de não querer vir, eu fui obediente, né? E vim, e graças a Deus, Deus me honrou muito aqui dessa vez. E por que vocês escolheram a França como moradia? Como a gente já tinha, né, essa primeira experiência, ficou aqui amigos, contatos, então a segunda vez foi justamente por isso, porque aqui a gente tinha um certo apoio para nosso retorno. Lara, como foi essa adaptação de vocês aqui? Da primeira vez, você falou que é a segunda vez aqui na França, da primeira vez e dessa segunda, como é que foi esse início de vocês, da sua família aqui? Bom, nessa segunda vez, eu já cheguei com a minha profissão. Porque eu aprendi... Eu já, desde criança, fazia os cantinhos das unhas da minha avó, da minha mãe. Mas dessa segunda vez, eu já vim com a minha profissão formada. E cheguei aqui, foi um recomeço. Recomeçar do zero de novo. Aquele medo do novo, porque querendo ou não, apesar de a gente ter muita fé, o medo humano ele vem. E eu tinha medo, mas eu coloquei minha mochilinha nas costas e fui atrás. Lara, conta pra gente como foi reconquistar uma nova clientela, porque a gente sabe que todo recomeço é difícil, né? Conta pra gente um pouquinho como foi reconquistar essa clientela, né, fazer esse trabalho aqui, que a gente sabe que não é fácil, né, pra gente que é imigrante, mas conta pra gente aí um pouquinho. Bom, assim que eu cheguei, eu não tinha trazido ainda meus materiais. O medo na hora de passar na imigração, né, ter materiais de trabalho e... Entender que você realmente estava imigrando, Exatamente, né? Então não trouxe. Então, assim que eu cheguei, eu fui pra limpeza, trabalhei acho que uns 3 meses, até que eu conheci a capelania.
E lá na capelania conheci o Padre Júlio, que era da minha cidade. E por incrível que pareça, o Padre Júlio estava indo para Anápolis. Olha. E eu falei, padre, se eu pedir para mamãe comprar as coisas de unha para mim, o senhor traz? E o Padre Júlio prontamente falou, eu levo, eu trago, né, para você. E ele trouxe. Eu esperei chegar, porque até então eu já tinha ido atrás de materiais aqui, só que eu não tinha me adaptado bem. Então, o Padre Júlio trouxe para mim as coisas e eu comecei a divulgar no Facebook, nos grupos, né, que tem, né, de classificados, de vendas, em Paris, né? imigrante em Paris, mulheres em Paris, Sim. tudo. Comecei a divulgar o meu trabalho com imagens, né, do meu trabalho que eu fazia no Brasil. E assim foi aparecendo as primeiras clientes. No início eu atendia a domicílio. Então, é como eu falei, colocava minha mochilinha nas costas, levava a Vitória, porque a Vitória tinha 3 aninhos Você na levava a época. Vitória? Levava. Na hora que a cliente já me procurava, eu já falava, olha, só tem uma questão. Eu tenho a minha filha, não tenho com quem deixar, eu posso levar ela? Pode. Então, assim, eu pegava a Vitória e Ia junto ia com junto. você. Era uma mochila, o carrinho com a Ah, Vitória. ela era pequenininha, ela 3 tinha aninhos, três? 3 Ai, a aninhos. idade do meu. O carrinho, Nossa. e eu ainda amarrava uma mala ainda de pequena, daquela de mão, no carrinho. No carrinho e pra ir embora. puxando junto, que ir legal. embora nessa Paris toda. E assim foi indo, uma cliente foi indicando pra outra, que foi indicando pra outra, e eu continuava fazendo as publicações no Facebook. E assim que eu fui conquistando o meu espaço aqui nesse lugar, até que eu tive um probleminha no joelho por conta dessa vida corrida, né? De ir e vir, muito peso. Muito subia, peso. E os descia. metrôs de Paris, que é tudo Exatamente. escada, né? Escada, quando a escada não estava funcionando, era o elevador, O que, elevador não funcionava, que não funcionava. era a E isso as escada estações mesmo. que nem tem, né? Aí você Escada nem pensa, elevador. subir de carrinho, mala e menino. Eu sei, eu sei. Sem contar Eu já tive que também fazer a isso. postura na hora de trabalhar, que exige muitas vezes que vocês fiquem numa Exatamente. postura desconfortável. É bem desconfortável Até a postura. porque no atendimento a domicílio, muitas das vezes a gente não tem um ambiente confortável para poder atender. Então, eu já atendi sentada num banquinho, a cliente no sofá, colocava a gabine de unha no colo. Já atendi entre uma geladeira e colocando as coisas em cima de um fogão para poder apoiar. Então, tipo assim, eu tinha que entregar um trabalho de qualidade em ambientes que talvez não favorecesse tanto Independente do ambiente, né? Exatamente. Lara, e você teve alguma cliente que te marcou, que te trouxe uma história engraçada, alguma coisa assim? Nossa, com certeza. Sempre tem. Com certeza, sempre tem. É difícil lembrar aqui uma história, porque são muitas, mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Aqui o que mais acontece no meu espaço é eu ouvir histórias, mas histórias assim... Porque lá as pessoas chegam assim, pelo menos a maioria das minhas clientes, chegam assim, às vezes com tristeza, sentindo sozinha, passando por algum problema. Eu costumo dizer que nós não somos só manicures, né, design de sobrancelha, somos psicólogas também, né? Tem que fazer, né, uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? Terapia cognitiva. Sem terapia. E minhas clientes falam, sem terapia não, Lara. Que Sem legal. terapia não, jamais Jamais. sem terapia. E é um momento de acolhimento mesmo, é uma troca, porque às vezes elas precisam ser ouvidas, mas às vezes são elas que me escutam. Então, eu costumo dizer que enquanto eu cuido delas, elas também cuidam de mim. Aí Deus faz todo o seu trabalho ali em volta disso. Não é só mexer com a autoestima da mulher, né? Não. É um cuidado muito especial que nós temos com as nossas clientes, porque é uma pessoa, né? E às vezes elas vão ali atrás de um sentimento, de um acolhimento, não é atrás de um... É lógico que a beleza é consequência, mas a maioria das vezes é o acolhimento, né? É se sentir mulher, é se sentir, né? Se sentir bela, Bem valorizada, e cuidada, né? Valorizada, né? Eu acredito que, pra mim, essa questão da unha, né? Ela é muito importante, né? Eu costumava falar que, enquanto eu morava no Brasil, né? Eu fazia também minha unha toda semana, né? E é uma das
muitas dificuldades, mas é uma das diferenças que a gente encontra quando emigra, né? Porque toda semana eu ia pra manicure. Eu gostava de marcar de sexta-feira, porque era o dia que eu saía do trabalho já cansada, e era o momento que eu passava no salão, fazia minha unha, eu relaxava e eu tinha o final de semana, né, linda, bela, com as unhas todas feitas, né? Uma vez eu até falei pro meu marido, eu falei, a unha é mais barata que terapia. Daí ele até fala, então tá bom, vai lá fazer. E porque é algo que pra mim é muito importante, né? E eu acompanho, né, você nas redes sociais, né? E eu vejo o quanto que você faz os seus posts, né? E que as clientes, elas vão e curtem e veem que realmente sai bem, né? Que aumenta a autoestima, né? Você já fez alguns posts falando da questão da autoestima, que não é só unha, é o autocuidado, a autoestima, né? E pra mim isso também, essa parte, né, da beleza é algo que pra mim é muito importante. Ainda mais porque eu roí unha durante muitos anos, até quase meus 20 anos. Foi. Então, quando eu aprendi a cuidar das minhas unhas, eu me sinto. Eu falo que é a dignidade. Agora eu tô com a dignidade. Eu tô digna, recuperei a dignidade. E é assim que eu encaro, né, essa parte, Você né? estava falando do Instagram da Lara, e eu queria até destacar algo que a gente estava até comentando sobre os seus posts no Instagram, que alguns deles têm um tom de humor muito próprios, muito específicos, assim, que você traz realidades que eu acredito que todas as manicures vivem com clientes. E de onde surgiu essa ideia de começar a brincar, trazer leveza no seu Instagram, através dos vídeos, dos memes? Bom, foi a minha social media, gente. Ai, que chique. É porque eu sempre tive esse tom, assim, um pouquinho mais sério. E eu falei pra ela, eu queria mudar. E ela foi e me aconselhou, vamos começar a fazer uns humor, alguma coisa. E também tem a minha amiga Sara, que ela me manda os vídeos e fala assim, nós vamos fazer esse. Que legal. Aí eu tenho que ficar regulando, sabe? Porque se for pra mim fazer tudo que elas querem, não dá. meu Deus, não dá não. Mas eu tenho a ajuda delas, elas me ajudam muito. E é bom, é agradável, a gente se diverte um pouco, sai ali desse clima assim um pouco mais intenso que tem ali do dia a dia. E é igual eu falei, os bastidores altas risadas, e é muito gostoso. Eu falei, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo Do bastidor. pra poder colocar, porque vai ser muito legal, vai ser. O bom é que as clientes riem, se divertem, A e quem gente é ri manicure se também. identifica, porque certamente já viveu aquele tipo de situação também. Lara, agora eu queria que você falasse alguma mensagem, um conselho para as mulheres que também sonham em empreender nessa área, na área da estética, da beleza, que queiram ser nail designer. Fala para elas um pouco assim da sua experiência e dá um conselho. Bom, o que eu digo assim para todas que estão iniciando, sabe, na área, tanto nail, mas da estética em si, é não desistir, sabe? Lutar, persistir. Por mais que os obstáculos batem, né, na nossa porta, o medo, a insegurança, a gente tem que ir com o que a gente tem, sem comparações. Se você tá iniciando, não compare com aquela que já tá lá à frente, pega ela como referência para você poder usar, né, de certa forma, a história da pessoa de superação para você poder superar também. Porque a superação, ela veio para todos. Deus, ele dá o dom pra gente e a gente tem que seguir firme nele. Até chegar, né, aonde Deus planeja que a gente chega, né? Porque a vontade é dele, né? É boa, perfeita e agradável. E eu também passei por muitas fases. A minha vida como manicure, a minha chave virou em meio à dor. Igual eu falei, eu tava deprimida. E a ser manicure me tirou da depressão. Porque quando eu ouvi a pregação do Padre Léo falando pra eu levantar ali, sabe? Aquilo ali entrou assim na minha cabeça, falei assim, é pra mim, sabe? E eu levantei, eu tomei meu banho, eu saí pra entregar currículo. E o inimigo, ele é muito sujo. Eu recebi vários nãos. E o que me podia fazer voltar para aquele poço que eu tava. Mas Deus, ele é maravilhoso. E ele colocou a minha prima, sabe? Porque ela era manicure. Ela é hoje em dia ainda. Ela tinha conseguido um trabalho de final de ano no shopping. E ela fazendo a minha unha. Ela falou assim, Lara, quer minhas coisas de fazer unha? Uau.
Porque eu consegui o trabalho no shopping, então, se você quiser, eu te dou as coisas de fazer unha, e você começa a fazer unha. Por quê? Porque ela viu, né, a minha luta procurando emprego, e naquela época falar que tinha filho parece que era algo pra descartar você do processo seletivo. E isso foi aqui ou No Brasil, foi quando eu retornei a primeira vez pro Brasil com a depressão. E aí eu falei, quero. Peguei, coloquei as coisinhas dela tudo numa cestinha, gente. Então você começou no Brasil, No já Brasil. Trabalhava como nail designer No no Brasil. Brasil, eu já tô nessa área, vai fazer 17 anos. 17 anos. E aí coloquei minhas coisas na cestinha, saí falando pras vizinhas, e todo mundo, mas você faz unha? Eu falei assim, faço. Faço. E o povo tinha aquele preconceito, né? Porque não tem outra opção. Hoje mesmo a gente estava comentando sobre isso, porque as pessoas acham que quem faz unha, quem faz sobrancelha, essas coisas, é quem não deu certo na vida, né? Que não deu outra opção. Não é um dom que a gente recebe maravilhoso de cuidar das pessoas. Pois é. E eu vou ser bem sincera, eu nunca imaginei que eu iria ser uma manicure. Nunca imaginei. O meu sonho era medicina veterinária, alguma coisa voltada à saúde. Eu queria fazer medicina veterinária. Ou algo voltado à saúde, porque eu gostava de estar envolvida com pessoas ou com animais. Era aquilo ali. Então, ser manicure pra mim foi mesmo um dom que Deus mostrou, que eu tinha a capacidade de fazer. E mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. E hoje eu tenho muito orgulho, eu falo com toda a honra, eu sou manicure. Eu sou manicure. E eu vi que você já participou de alguns eventos, né? Então, eu percebo que você leva a profissão, né, como um negócio, e é um negócio, né? Eu, na minha época de empresária, eu costumava falar, né? Se você, independente do que você trabalha, se você empreende, você já é empresária, né? Então, eu percebo que você leva nesse ritmo, né? E como que tem sido para você fazer a questão da gestão, gerir, né? Não só a questão do fazer, né? Da operação em si, mas gerir o negócio. Porque eu tô percebendo, né? Eu acompanhei nas redes sociais que você participa de eventos, foi embaixadora esses dias, né? De um evento lá em Paris, né? De mulheres, né? Então, como que tem sido essa jornada para você nesse sentido? Bom, é muito gratificante. Nesse momento, a gente... É como todo mundo fala, né? Hoje a gente consegue ver os frutos, né? Que a gente pediu pra Deus anteriormente. É Deus honrando, como eu disse. Sim. E conforme os convites vão vindo, as coisas vão aparecendo, eu vou tentando me adequar e aí tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. A vida lá em casa, assim como profissional, porque hoje eu tenho o meu espaço em casa, já não atendo mais a domicílio. Tem meu espacinho todo bonitinho, todo formadinho para minhas clientes, para receber todo mundo. E eu costumo dizer que, tipo assim, não tem separação. Eu levanto de manhã, faço a minha oração, peço para Deus abençoar todo mundo que entra, todo mundo que sai, o que for dele que fique, o que não for que vá. E assim o dia vai fluindo. E graças a Deus também eu tenho meu esposo que me ajuda muito. O Alex chega em casa, eu tô atendendo ainda, ele já começa a fazer a limpeza do que precisar limpar, ele faz janta pra gente. Então, tipo assim, ele me ajuda muito. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um marido assim super parceiro. Porque antes, quando eu comecei, meu marido era um desses que falava que manicure não era profissão. Uau. Que eu tinha que arrumar um trabalho de carteira assinada. Mas é igual eu falei, gente, eu vivo pela providência de Deus. Sim. Eu vivo pela providência. Eu sempre falo, Deus vai prover. Ele precisou perder o trabalho para poder eu manter a casa com as unhas. Com as unhas. E ele perceber que era uma profissão séria. Sim. Porque durante um ano eu consegui gerir a minha casa sem faltar nada. Tudo através das do minhas unhas. E da providência de Deus. Porque eu fazer unha é providência. Eu falar da minha vida sem falar de Deus, gente. Não tem jeito, né? Não tem como. Não tem como. A minha vida é... Qual é o papel da fé nessa sua trajetória aqui na França? Bom, não tem divisão. É como eu falei. Eu vou trabalhando e orando e a fé pra mim aqui foi o que me manteve de pé. Porque você chegar num lugar diferente
a língua diferente, é um povo frio na fé. É você sentir que sua fé, de certo modo, vai esfriando nesse lugar. Até que eu encontrei a capelania, sabe? Para poder aquecer mais a minha fé. É complicado, mas Deus, ele é aquela chaminha, né? Que nunca se apaga. Fica ali acesa, insistente, bater na porta e abre a porta, gente. Porque é bom. Eu costumo dizer assim que quando a gente tem fé, né? Mas quando a gente encontra um cantinho, né? Um cantinho nosso, um cantinho parecido com o nosso Brasil, isso ainda fortalece muito mais a nossa fé, né? E o nosso cantinho hoje é a capelania, Exatamente. né? Então, assim, é maravilhoso estar ali. A semana que a gente não consegue ir por um motivo ou outro, parece que fica faltando alguma coisa, né? Por mais que a gente é bem acolhido aqui nesse lugar, né? Que recebeu a gente tão bem, que recebe a gente tão bem, mas, assim, falta um pouquinho, né? Da nossa simpatia, do nosso carisma, do nosso povo, né? Então, assim, é maravilhoso, tá? É bom ouvir português, né? É muito bom ouvir português. Quando a gente chega aqui, que de início que a gente não conhece ninguém, né? Quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia ninguém, quando eu chegava no mercado, algum lugar, que eu escutava alguém falando português. Ai, brasileiro! Assim, gente, que alegria! É muito bom, é muito bom. É verdade. E a capelania foi esse lugar de encontro entre a gente. Todas nós nos encontramos, nos conhecemos lá. E como é bom a cada vez que nós estamos lá, seja num grupo de oração, seja na missa, viver aqueles momentos ali, partilhando, conhecendo as histórias dos outros e aprofundando e fortalecendo a nossa fé. Eu queria que você falasse um pouco agora, se você pudesse resumir em uma frase, ou sobre algo que Nossa Senhora, ou que Deus fez na sua vida. Qual frase você poderia trazer para nós? Nossa, são tantas. Mas é isso, que a misericórdia do Senhor ela é infinita, que Ele provê, acredite, siga firme, não desista, porque Ele provê. Eu tenho muitos testemunhos, sabe, sobre a providência de Deus na minha vida, sobre os milagres de Deus na minha vida, porque eu sou um milagre, eu sou um milagre aqui, eu tenho muita honra, sabe. Eu falo que eu tenho minhas cicatrizes e as minhas cicatrizes, elas mostram, sabe, o quanto Deus foi misericordioso. Então, eu tenho todo o orgulho do mundo das minhas cicatrizes, porque nela eu vejo o cuidado de Deus. E é isso, gente. Não desistir, colocar Deus no centro de tudo, porque sem Ele a gente não consegue nada. Nossa Senhora também, cada dia mais, ela vem me chamando a aproximar mais dela, a ser mais acolhida por ela. E eu sinto assim, ó, queimar no meu coração, sabe? E eu tô em busca disso. Eu tô em busca de fazer o que Deus quer que eu faça. Porque, como eu falei, além de fazer unhas, o meu propósito aqui é servir, é falar de Deus. Então, todo mundo que senta na minha mesa, querendo ou não, escuta de Deus. Tá vendo? Então, quando a gente coloca o sim, né? Quando nós damos o sim, Deus coloca todo o restante, né? Exatamente. E como é bonito isso, né? Porque às vezes tem pessoas que devem chegar lá na sua mesa, né? Às vezes mais abatida, mais triste, e sai de lá não só bonita, né? Porque dá uma autoestima, né? Igual eu falei, fazer as unhas, mas também com o coração aquecido, né? Exatamente. Né? Às vezes a gente consegue, né, evangelizar e falar de Deus, às vezes nem sem falar de Deus, né? Madre Teresa fez muito isso, né? Exatamente. Evangelizava, né? Às vezes apenas com exemplos, com né? exemplo, Às vezes a palavra nem precisa ser dita. O exemplo que você dá ali é a chama, né? Que faltava para a pessoa, para a chama daquela pessoa acender. Então, é um cantinho que, assim, né, Clara? É um cantinho muito, muito abençoado por Deus, o nosso cantinho de trabalho, que a gente leva ali muita coisa pro coração das pessoas, muita coisa mesmo. Eu tenho a graça de ser cuidada por Lara, a minha nail designer, e toda vez que eu sento na mesa eu vivo realmente isso com ela, essa troca, essa partilha. Já foram muitas histórias, apesar do pouco tempo,
mas tocar nessa realidade mesmo da história do outro, de superação, de grandes dificuldades que você passou, mas conseguiu superar. Tanto você pode tocar na minha como eu na sua também. Exatamente. E eu queria que você falasse, escolhesse. Eu sei que você sempre diz, eu tenho tanta história para contar. Eu tenho testemunho sobre tudo. Você sempre diz. Eu queria que você escolhesse uma pequena história de algo mais marcante que aconteceu com você e que você poderia compartilhar aqui conosco hoje. Bom, eu acho que o momento mais marcante na minha vida mesmo foi quando eu ouvi claramente Deus falar comigo. Eu ouvi claramente. Aquele famoso tá no lugar errado na hora errada. Eu fui vítima de um tiro no Brasil. Ai, meu Deus. E durante esse tiro, eu tava de frente pro portão e eu escutei claramente no meu ouvido uma voz falando: se joga no chão. E nesse momento que eu me virei, a bala me atingiu, eu senti como se uma pessoa viesse nas minhas costas e me empurrasse, um empurrão assim bem forte. E a bala, ela fez curva, gente, em mim. Ela entrou no meio das minhas costas, raspou passou no ossinho da minha coluna. Ela perfurou meu rim, meu intestino, eu fraturei uma costela, hemorragia interna. Mas eu não fiquei inconsciente, eu era aquela pessoa mais tranquila. Naquele momento ali, caída no chão, eu ainda orei. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem. Mas você percebeu que era um tiro ou não? Você já teve essa consciência que era algo... Percebi Isso estava porque acontecendo? eu tava atravessando a rua, mas o meu esposo e o rapaz parou de bicicleta no meio da rua e tirou a arma. Só que daí a gente não sabia, né, de fato, pra quem que eram os tiros, né? E aí a gente correu, ainda passei na frente dele assim, fui pro portão da minha tia pra poder abrir o portão. Mas o portão tava trancado. E aí meu marido foi pra um lado, eu fui pro outro, e aí tudo aconteceu. O rapaz, ele confundiu o meu esposo com o primo do meu esposo, que era usuário de droga. E ele quase tirou a minha vida por conta de uma dívida de R$30. 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 Meu Deus, Lari, você é um milagre. Eu Isso é um sou. milagre. Porque a bala fez a curva. Ela fez Meu a Deus curva. do céu. Ela fez uma curva bem arredondada ali, né? Ela entrou no meio das minhas costas e veio parar aqui na lateral. Eu conseguia pegar nela aqui, porque eu tirei ela de mim uns 3 anos depois. Uns 3 anos depois que eu consegui, que o médico tirou ela. Mas ela fez uma curva. E eu fiquei internada. Nos noticiários da cidade falava assim: ela tá em estado grave, foi acerto de conta. Eu falei: só se for a conta dos outros, né? Que a minha não é, Porque não. A não minha é foi, só não. com Deus. Não foi minha. Mas eu sempre levei, sabe, eu não me abati. Até porque meu esposo ficou muito abatido nessa época, então além de eu estar passando por aquilo tudo, eu tinha que ser um apoio pra ele, porque ele ficou assim bem em choque, queria vender a casa pelo preço mais barato que achasse pra poder sair ali daquele lugar. Ele tinha medo de sair na rua, a gente tinha que ir na porta pra ele poder sair pra trabalhar, olhar pra um lado e pro outro. Por mais que ele não devesse, né, ele, né, ficou com esse medo. É o trauma que fica, né? Exatamente, foi o trauma, mas o cuidado de Deus foi muito grande. Ele foi muito grande, ele foi maravilhoso na minha vida. Eu pude sentir, sabe, o amor dele por mim. Desde pequena, né, eu costumo dizer que Deus me ama demais, ele me ama demais. E toda oração que as pessoas fazem pra mim, é só isso. Deus tem um cuidado muito especial por você, Deus te ama. E é isso. Tenho certeza que uma das minhas histórias, assim, mais marcantes, assim, com a presença de Deus na minha vida foi essa. Sim, uma nova vida, né? Uma Hoje nova você vida. tem 2 datas de aniversário. Foi um Uma né? nova recomeço, né? Com Foi certeza. recomeço, Bem um exatamente. recomeço. E a gente tem uma E a perguntinha aqui, que eu abri uma caixinha de tem perguntas. perguntas. E uma pessoa pergunta assim: o que significa recomeçar pra você, já que a gente tá falando de recomeço? Uau! Gente, recomeçar pra mim apesar dessa palavra recomeço, né, poder trazer medo, né, para algumas pessoas, eu costumo dizer que eu vivo de recomeços. Legal.
é ter fé, gente. A gente tem que ter fé. Cada recomeço é uma nova história, novas oportunidades. É sempre uma surpresa, né? Exato, E o recomeço deixa a gente meio assim, mas... É porque a gente não sabe o que vai vir, É. né? A gente não sabe o que tem por vir. A gente tem aqueles planos, aquelas expectativas, mas acredita que vai dar certo, porque aonde Deus te coloca, não tem como dar Vai errado. florescer. O tema de É, hoje vai é florescer. recomeços Tá que vendo? florescem. E combina com a outra pergunta que essa mesma pessoa fez, a Doce Amor Oficial. Ela perguntou: qual conselho você daria pra alguém que acha que é tarde demais para começar ou recomeçar? Gente, nunca é tarde. Eu costumo dizer que não tem jeito, é só pra morte. É só pra Só morte. Cristo ressuscitou. Não, só Cristo não, né? Porque... Mas, enfim, nunca é tarde. Nunca é tarde. Recomeços, a busca, os sonhos. Nunca é tarde pra recomeçar. Nunca é tarde. Eu mesmo, meu sonho é me formar. E eu falo, ainda vou pegar um canudo ainda lá. Eu vou formar. Vai, vou com ter certeza. A eu determinação já tá aí. eu fiz... Qual área, Lara, que você tem vontade? Gente, eu fiz farmácia, 3 períodos de farmácia. Aí parei por questões financeiras. Depois fiz administração. Parei no 8º período pra poder No vir pra cá. final! No final. Mas eu falei, esse ano eu quero ver, esse ano de 2026, né? Eu quero ver se eu termino mesmo que de forma online. Sim, pra com me ter a certeza. formação. É. Ai, mas eu amo estudar. Eu sempre tô fazendo curso de unha, reciclagem, me aperfeiçoando. E é igual eu falo, não tem momento certo, assim, pra gente poder dizer que vou parar. Sempre Muito bacana. a gente Eu vejo continua. Você investindo no conhecimento, independente de ser na Exato. sua área Não, ou não. mas esse Exatamente. canudo tem tudo a ver com a área dela, né? Porque não é só fazer unha, tem toda uma administração por Exatamente. detrás. Então, né, tem tudo a ver. Vai Tem atrás. tudo a ver Não, com o que a gente tá aqui também, né? A gente tá falando de sonhos, mas principalmente de negócios, né? Porque o negócio, ele é construído, né? Ao longo dos dias, é quando você vai se aprendendo. Negócios não é só fazer a operação, mas é cuidar das finanças, é cuidar da cliente, é cuidar das pessoas, é cuidar da organização do espaço, estoque. Por exemplo, você comentou no início do podcast que você disse, eu não me adaptei com os produtos franceses. Ou seja, eu acredito que hoje você deve trazer muitas coisas do Brasil, né? Trago. Então, como lidar com isso, né? Como você gerenciar tudo isso. Então, tudo isso faz parte da dinâmica de uma empresa, exato, né? É uma administração mesmo. Mas, E a gente, assim, tem que rebolar para poder conseguir colocar tudo isso em prática, né? Exatamente. Porque não é só, tem a administração, tem o negócio, tem a família, né? A gente tem que, eu costumo dizer que o meu dia tinha que ter 48 horas. Nossa, porque 48 só horas tá 24 pouco. Não tá é dando nada. muito pouco, não tá dando. exato. Passa muito rápido o tempo aqui. Muito rápido. Eu sento na minha mesa de manhãzinha, na hora que eu vejo já tá escuro. Tá escuro. E eu falo, meu Deus. Aqui, o tempo é muito corrido, né? É verdade isso aí. Eu acho que a maioria das pessoas que chega aqui observa isso, né? Parece que passa muito rápido o tempo. Muito rápido mesmo. E, Lara, como é que você faz, então, pra tentar equilibrar os pratos? A gente fala muito sobre isso, equilibrar os pratos. A Lara que é manicure, mas a Lara que também é mãe, esposa, serva de Deus, uma mulher de negócios. Como é que você faz para equilibrar esses pratos na sua vida? Bom, igual eu falei, eu, graças a Deus, tenho meu marido que me ajuda muito, então ele me ajuda a equilibrar bastante. Mas flui, a gente vai administrando, cada qual no seu devido lugar, no seu devido tempo, e aí a vida vai fluindo, sem separação, fé, trabalho, sem separar, isso Quando aí a gente flui. Quando a gente coloca Deus na frente, né? Exatamente. Tudo acontece perfeitamente. Exatamente. Ele não erra em nada que faz, né? Então, tudo é pela honra e glória dele. Né? Exatamente. E já faz 6 anos que você tá aqui, né? E eu sei que você tem um filho, né? Que mora no Brasil. Sim. Como você lida com essa saudade? Bom, hoje meu filho já tá um rapazão, mas não é fácil. Eu costumo dizer que meu filho é filho de vó, porque desde a primeira vez que eu vim pro Brasil, do Brasil pra cá, né, a primeira vez em 2006, eu deixei os meus 2 filhos mais velhos, né, que é a Karine e o Jonatas, com a minha mãe.
nessa nossa primeira vinda. E o Neto, eu chamo ele de Neto, é o apelido dele. E o Neto, ele tinha só 1 aninho quando a gente veio a primeira vez. Meu Deus. Então, foi muito dolorido pra mim. Mas quando eu retornei pro Brasil, o Neto, ele tinha a minha mãe como mãe. Como mãe. Porque eu fiquei 2 anos e meio aqui. Então, naquele tempo, sim, foi muito difícil pra mim. Porque eu tá deprimida, aí eu vi que meu filho puxava mais a minha mãe do que a mim. Nossa. Então, foi muito dolorido, eu precisei entrar na terapia, e a psicóloga, ela me ensinou, me fez entender que o tempo que ele tinha de enxergar alguém como referência de mãe, ele enxergou foi a minha mãe. Então, tipo assim, foi um processo de cura mesmo, e graças a Deus eu me curei disso. Hoje eu me dou super bem com a situação. Tinha muitas pessoas que falavam assim, Lara, calma que quando ele crescer, ele vai entender tudo, o sacrifício que você fez e ele vai voltar. E realmente, ele cresceu, ele entendeu. Hoje a gente é amigo, ele me liga, eu ligo, às vezes a gente... Não, ele some, aí eu ligo pra ele, às vezes ele me liga, eu sumida. Ele E tem assim quantos vai. anos? Quantos anos ele tem? Meu filho já tá com 20. 20, já tá rapaz. com 20 anos, já é um homem. É um homem. E ele fala em vir pra cá pra poder morar junto com vocês aqui, ficar mais perto da família? Às vezes ele fala em vir, só que ele não deixa minha mãe, não. Ah, ele é? não deixa, não. Ele fica dividido, Ele né? fica dividido, É uma totalmente divisão. dividido. Mas ele já veio, passeou, Sim. sabe? Já veio Passou 2 algumas temporadas vezes, passou aqui. aqui, foi de novo. Ele trabalha hoje, ele vai fazer... Agora, ele tava naquele tal do ano sabático. Só que eu falei pra ele, Sim. já passou do tempo do sabático já, menina. Pode caçar um rumo. Aí ele vai entrar na faculdade, ele gosta de tecnologia. Então é isso, mas meu rapaz tá lá, gente. Firme e forte, lindo, maravilhoso. A mãe coruja, né? Eu sou, gente, eu sou coruja. E a Vitória, como que ela lidar com essa distância com o irmão? Ai, ela fala, maninho, eu tô com saudade, vem pra cá. A gente teve a oportunidade de ir lá esse ano, sabe? A diferença de idade deles é grande, sabe? Então ela amola ele é bem assim, tímido, sabe? E reservado. Aí ele, não, Vitória, mas ela lida bem, até porque, igual eu falei, como os dois, a diferença dos 3, na verdade, né, porque a Karine e o neto da Vitória tem uma diferença de 10 anos, né, o neto pra Vitória, e a Vitória brincava mais, assim, com os priminhos da idade dela mesmo, que tinha lá. Então, tipo assim, acredito que a Vitória, na nossa vinda pra cá, ela sentiu mais falta dos primos do que do próprio irmão. Do próprio irmão, exatamente. É muita diferença, É né? muita diferença, E uma curiosidade aqui. Tem cliente que você sabe que vai demorar? Aquela cliente, quando agenda, você fala, vou reservar um horário um pouquinho a mais pra ela. Tem. A partir de quando você já vai conhecendo a clientela, a gente já sabe que tem que reservar um tempinho a mais. Porque A tem terapia é um pouquinho mais longa. Exatamente. É porque eu costumo dizer assim, quanto tempo que a unha dessa de demorar? Não, às vezes, se for pra poder ficar caladinha, demora 2 horas. Mas na dela vai umas 4, Umas 5 4. horas por aí lancha, toma café, almoça. Almoço. Algumas assim, Eu não tem vou dizer algumas quem é, assim que não. quando vem, Revela os nomes. quando Não, vem, eu fala que- reservo-se o dia o inteiro. dia Fala pra ela, não vem no fim de semana. Não. Porque senão não vai ser com terapia. E tem também aquela cliente que a gente só reserva no final do dia. Que vai embora no depois final da do dia, porque só janta. vai embora depois. Eu tenho 3 clientes, porque as minhas clientes do sábado são fixas. Tá. Então, o meu terceiro sábado do mês é uma resenha. É uma resenha. A cliente uma já chega com pipoca, outra já chega com vinho. Sério? É um É um evento. evento. E Que aí legal. eu começo a atender a primeira do dia, aí a primeira do dia já espera a segunda A chegar. segunda. E aí a Já terceira... fica as 3 juntas, já fica. Exato. Uma Aí a terceira do dia já chega na metade do atendimento da segunda, porque daí já fica as 3 ali, e aí eles já viram uma festa, já colocam uma musiquinha, e aí já arrebenta a pipoca, porque a Lili, ela gosta de pipoca com vinho. Uau! Queijo, né? Estamos na
França. Olá, e a gente tem vários tipos de cliente, né? Tem aquela cliente que só marca pro Natal, né? A gente só vê uma vez por ano. Eu costumo dizer que aqui a gente tem a cliente de verão e a cliente natalina. Porque só tem aquela cliente que só vem no verão, porque vai pra praia ou quer fazer o pé, alguma coisa assim. Porque pé aqui também as mulheres gostam de fazer só no verão. Só no verão. E a cliente natalina, né? A Panetone, né? Só vem no Natal. Só vem no Natal. A gente tem aquelas também, assim, que vem com aquelas perguntinhas assim, né? Quanto você cobra pra tirar só uns pelinhos? É o mesmo valor. Exatamente. Só pra passar o esmalte. No meu caso, tem muitas que aparecem assim, você cobra pra fazer remoção? Aí, tipo assim, pessoas que às vezes nem são minhas clientes, né? Aí, às vezes eu juro, gente, dá vontade de falar assim, por que você não vai lá na moça que fez, né? Pra poder pedir pra remover, né? Porque seria o certo, porque se for uma cliente minha que quer que eu remova, nossa, eu removo com todo prazer. Mas aí eu falo, eu cobro, gente, porque o meu pulmão não deixa. É o meu pulmão, no caso, é o tanto de pó que tem aqui. Não, sim, e as pessoas acham que é simplesmente tirar um pelinho. Não é, gente. Um pelinho errado é o que amo nessa parte da sobrancelha, né? De fazer o design de sobrancelha. É um pelinho que se você tirar errado, você muda tudo. Muda tudo. Você estraga a sobrancelha da cliente de uma forma assim que você olha... É visível de longe. Então, assim, não é só um pelinho. Não é um mesmo. autocuidado. Lara, quem que é a cliente mais difícil? A atrasada ou a que pede pra trocar o esmalte depois que tá pronto? Ixi. Nossa, gente, boa. acho que as duas. Nossa, porque a atrasada, é por isso que eu falo que a gente tem que conhecer as clientes da gente, porque quando eu sei que a cliente ela é muito atrasada, eu já marco ela pro final do dia, porque daí ela não me atrapalha nos outros atendimentos. Demais clientes. Porque se a primeira do dia me atrasa o dia inteiro. Me atrasa o dia todo. Agora a que pede pra trocar o esmalte, gente, também tem um lugarzinho aqui no coração. É um lugar especial. Tem um lugar especial porque já aconteceu Eu de já presenciei. Gente, eu já presenciei. Esmaltação semi-permanente. Você passar e já secou, já tá seco e a pessoa, eu não gostei, aí ela vai lixar tudo de novo. Porque eu faço. Você faz? Eu faço. Sabe por quê? Porque pra mim, não é gratificante eu ver a cliente sair dali contrariada. Sim. Então, mesmo que eu vou demorar um pouco mais, ou que eu possa até atrasar a próxima cliente que tá vindo, mas eu tento explicar com carinho pra cliente que tá vindo o que tá acontecendo, sem constranger, né, a outra pessoa. Mas eu tiro e refaço de novo. Lara, eu tenho uma curiosidade. Você atende hoje em dia apenas clientes brasileiras ou você tem clientes francesas também? Eu tenho hoje... uma cliente francesa, umas 5 portuguesas e o resto é tudo brasileira. Tudo brasileira. Não tem jeito, né? E qual a diferença básica que você percebe, assim? Existe, assim, já dá pra perceber a diferença básica entre as brasileiras, portuguesas, francesas? Tem sim. As francesas, eu costumo ter um pouquinho de trabalho com elas, porque elas acham que o nosso atendimento tem que ser igual àqueles das boutiques que tem nas ruas, que é o costume da França, né? Porque elas chegam, sentam e esperam para poder ser atendida. Não tem horário marcado. E comigo tem que ter horário marcado. Eu tenho todo um planejamento, toda uma agenda. Então, as clientes francesas, elas têm um pouquinho de dificuldade comigo por conta disso, porque eu não abro mão de ter esse controle de agendamento. Sim, porque senão você não consegue dar atendimento que ela merece. E aí, é por isso que eu não tenho tantas clientes francesas, porque elas querem me ligar e, Lara, posso passar e assessoar? Pronta. Aí eu, não tem como. Porque se você agrada elas, você desagrada outras pessoas que vai chegar ali e ficar esperando. Exatamente. Gente, como você deixa 1h30, 2 horas um cliente esperando? Exatamente. É bem assim, né? É tempo perdido. Não tem como. E as portuguesas que me procuram é porque gostam da questão da naturalidade, da simetria, da cutícula, porque elas também gostam de uma cutilagem bem feita. E as brasileiras, a gente já sabe. As queridinhas, né? As queridinhas, né? A alma do negócio aqui, né? São as brasileiras, né? É verdade.
Lara, agora eu queria... A gente já tá indo pro fim. Ah. Ai, meu Deus. Infelizmente. Mas eu queria que você antes deixasse uma mensagem para as mulheres que, assim como você, precisou recomeçar um tempo, que estão recomeçando agora aqui na França, seja empreendendo na área que já atuava no Brasil, enfim. Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo agora. A mensagem que eu deixo para vocês é que tenha fé, força e foco. Porque quando a gente coloca, né, Deus no centro de tudo, as coisas elas fluem, como é o tema, né, elas florescem. E cada sementinha que a gente planta, você vai colher dessa semente no tempo certo, porque o tempo é de Deus. O Deus, ele age num tempo diferente do nosso. Então, não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente querer atropelar as coisas. Tenha constância, não desiste. Eu falo isso pra mim mesma, gente, porque eu às vezes procrastino muito, sabe? E aí eu falo que não pode. E eu falo pra todo mundo. Às vezes eu dou conselho e falo assim, eu preciso pegar esse conselho pra mim. Mas é isso, gente. Não desista, corra atrás dos seus sonhos. E coloca Deus à frente de tudo. Deus, Nossa Senhora e Maria passa na frente e vamos embora. Agora, Lara, pensa rápido e responde. Uma palavra que define você. Força. Uma frase de fé que lhe sustenta. Deus proverá. E o que é o sucesso para você? Uau. Pensa rápido. Pensa rápido. Como Pensa assim? rápido. Sucesso pra mim, gente, é eu poder dormir à noite com a minha mente tranquila de que eu fiz o que Deus tinha pra mim naquele dia, que eu cumpri o propósito dele naquele dia. Uau! Lara, muito obrigada por esse momento incrível que nós vivemos ao seu lado. Obrigada. Essa gravação do podcast foi incrível. Obrigada pela sua luz que iluminou ainda mais aqui o nosso estúdio. E para nós, assim, foi uma grande alegria. Nós queremos dizer realmente dessa gratidão do nosso coração. Para nós foi um privilégio termos você como nossa primeira convidada e volte mais vezes. Já A gente fica aí agradece, né, o seu sim, né, por ter disponibilizado por vir aqui hoje, num dia de feriado, né, poder estar conosco, por ter trago sua filha, seu marido, né, querendo ou não, eles estão aí nos bastidores. E é aí que a gente vê a união da família, né, porque quando não é só né, a gente precisa fazer envolver todo mundo, né, para estar aqui, né, e igual você falou, eles fazem parte da sua vida, do seu negócio, né, e família é isso. Exatamente. Né? Então, a gente agradece pelo seu sim, pelo sim da sua família, de estar aqui conosco hoje. Esperamos, né, que volte mais vezes, né? Uma hora é muito pouco tempo para tudo que a gente gostaria de conversar, né? Mas o convite está aí aberto, né? E Obrigada, que a gente eu possa... Foi uma imensa alegria, né, receber vocês, né, aqui no NS, Entre Sonhos e Negócios. E assim, fica aí, né, já o convite das meninas, né, que Deus possa estar provendo na sua vida cada dia mais, né, que Nossa Senhora passe na frente, aqueça seu coração e, né, e foco, força, coragem, tudo vai dar certo. Gostaria de agradecer a seus familiares também, a equipe que está por detrás, que está ali, né, nos apoiando também, nossa produção, que está ali dando de tudo, dando sangue, a vida para poder, né, tá aqui para que tudo isso possa estar acontecendo, os que estão lá fora, vigiando, né, as crianças. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês também que estão aí nos assistindo, muito obrigado. A gente agradece também a todos que estão se inscrevendo, né? Então, pode parecer algo simples para vocês, mas a gente pede por gentileza que curta, compartilhe, não deixa de se inscrever no canal do YouTube, não deixa de nos seguir no Instagram. Exatamente. Também já estamos presentes no TikTok e em breve também já iremos disponibilizar o podcast no Spotify para quem gosta de escutar enquanto dirige no carro. Top. E quem quiser também nos seguir nas redes sociais, já aproveita o Instagram, diz aí, Jennifer. NS Entre Sonhos e Negócios. Mas iremos colocar aqui embaixo também, para facilitar. Já aproveita também para convidar as pessoas a lhe seguirem nas redes sociais. Exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por ter me dado essa oportunidade,
Para mim foi uma honra estar aqui, ser a primeira, né, entrevistada de vocês aqui no podcast. Eu tenho certeza que esse projeto de vocês vai longe, porque Deus e Nossa Senhora tá à frente e eles abrem muitas portas e vão vir pessoas que vão iluminar mais ainda todo esse projeto, tudo isso que vocês estão fazendo. Porque, como eu disse, vocês estão entregando luz para quem tá em meio à escuridão. Vocês estão dizendo para as pessoas que pode seguir, que vai dar certo. E o testemunho, ele arrasta, né, gente? Então, gratidão a vocês três por esse convite. Sempre que me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aqui. E eu só tenho a isso, agradecer, que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Amém. E, bom, pra me seguir é laracristina.nions no Instagram. Me segue vai lá, estar gente. embaixo aí também. Segue ela lá, dá um apoio pra nossa amiga. Isso. Né? Então, assim, e também não esquece de seguir nós também. E curtir, se inscrever no canal. Exatamente. E já fica aí aguardando o próximo episódio do nosso podcast. certeza, vai ser NS incrível. Entre Sonhos e Negócios. Tchau, tchau. Obrigada e até o próximo episódio.